Estou cumprimentando a todos vocês na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus temos mais uma vez nos valendo deste momento, através desse vídeo, para podermos estar ministrando a palavra de edificação para o seu coração, essa palavra bem específica para aquelas pessoas que são membros do campo eclesiástico de Santana do Parnaíba, Ministério Avivamento Bíblico, e nós estamos fazendo esse trabalho de gravação para dar continuidade ao nosso Ministério de Pastoreamento. Então, é com muita satisfação que eu estou neste momento transmitindo para você uma porção da Palavra de Deus, para que você, aí na sua casa, aí no seu lar, possa estar sendo alimentado. Eu sei que você está, sem dúvida alguma, fazendo aí a sua parte, mas eu quero que você se sinta pastoreado, né? Mesmo que à distância, mas que nós estamos orando por você, por todos, né, que fazem parte do campo eclesiástico de Santana de Parnaíba, Jardim Paulistano, Sol Nascente, Parque São Domingos, Morro da Servidão, Colina da Anhanguera, e Parque dos Eucaliptos, e por último lá, o bairro 120, espero que não tenha esquecido de nenhuma. Então, eu quero que vocês, você meu irmão, você minha irmã, você jovem, você adolescente, se sinta pastoreado através desse vídeo que nós estamos gerando nesse momento. E o momento ainda é de confinamento social, né, de reclusão social. Estamos ainda no meio dessa tumultuada pandemia, que infelizmente está ceifando milhares de vidas. Então, estamos aqui também respeitando a lei desse confinamento. E eu quero trazer uma pequena administração, tendo em vista que esse problema de vídeo, os arquivos ficam muito pesados e é meio complicado fazer aí a tratativa, né, para que esse vídeo chegue ao seu alcance. Então a nossa administração vai ser bem concisa, mas eu deixo uma porção da palavra de Deus para a edificação do seu coração. Eu vou estar conversando com você no texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, né, sobre a pesca maravilhosa. Então nós vamos falar alguma coisa que eu tenho certeza que vai somar na tua vida neste momento de incerteza, de insegurança, no que diz respeito às coisas que estão por vir, né? Então nós temos aqui uma porção da Palavra de Deus que vai nos dar uma certa segurança, uma certa confiabilidade no que Deus tem para aqueles que são seus. Mas antes de nós entrarmos na administração, nós vamos ouvir um louvor também para a nossa edificação espiritual. Solta. Pode. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado
Amém. Então nós estamos vivendo um momento de crise de saúde, tomado aí por essa pandemia da coronavírus. Já estamos entrando no terceiro mês em que essa pandemia tomou corpo global e é uma calamidade pública que forçou todos os cidadãos, humanos, todas as pessoas que moram nesse planeta, não importa o país, não importa a localidade, não importa a região, nos obrigou a esse confinamento para que se pudesse então fazer controle do avanço desse vírus, controle do avanço dessa pandemia. Então já estamos aí adentrando já no terceiro mês e toda a economia global praticamente parada e, enfim, todos nós aí confinados aos nossos lares, aguardando aí a estagnação do avanço desse vírus Covid-19. Mas o que nós queremos, o que eu quero neste momento destacar é que a crise, essa crise de saúde que nós estamos vivendo, ela faz com que pessoas venham desaguar no desânimo, outras venham desaguar na tristeza, outras nos abatimentos, enfim, desânimo, tristeza, abatimento são coisas que baixam a nossa autoestima e, consequentemente, as nossas perspectivas, as nossas esperanças, ou por que não dizer mesmo até a nossa fé com relação ao futuro, torna-se uma interrogação, uma dúvida, uma insegurança. Será que vou pegar esse vírus, não vou pegar? Se pegar, será que vou conseguir sobreviver? Em conseguindo vencer ou passar essa crise, como é que vão continuar os meus negócios, a minha empresa? Então, as pessoas confinadas nas suas casas, elas com certeza estão acometidas desses pensamentos aí. E tem umas que vão um pouco mais longe, não tendo aí condições de se fazer um controle emocional, acabam somatizando enfermidades, ou seja, tal é o desânimo, tal é a insegurança, tal é a intranquilidade que está aí pressionando esse coração, pressionando a emoção dessa pessoa, que ela acaba, então, somatizando, ou seja, trazendo para o seu corpo físico enfermidades ou dores, ou situações desconfortáveis que até então não tinha, Então começa de repente ter problema de pressão, dói aqui, dói ali, dói acolá, mas tudo decorrente dessa situação que estamos vivendo. E não como bastasse essa crise de saúde, já está previsto que, passado essa crise de pandemia, nós vamos enfrentar uma outra crise, que é a crise econômica. Então, muitas empresas, infelizmente, vão baixar as portas. E, consequentemente, baixando as portas, essas empresas vão demitir muitas pessoas, muitos pais de famílias, muitas pessoas que são responsáveis para levar o pão de cada dia para a sua casa. E, consequentemente, essa pessoa desempregada lá na sua casa também vai bater um pânico, vai bater um desespero, porque ali tem crianças, tem pessoas que dependem ou dependiam desse emprego, dependiam desse salário, e agora a pessoa desempregada, sem perspectiva nenhuma, apesar de estar havendo essa ajuda do governo, mas nós bem sabemos que ela não consegue satisfazer todas as nossas necessidades do dia a dia, sobretudo aquela de se pagar o aluguel, de se pagar os carneiros, os compromissos que nós fizemos aí, enfim, uma série de coisas começam a desencadear
agora nessa futura crise financeira que está por vir. Então, muitas pessoas vão adentrar em situações críticas e outras, lamentavelmente, vão chegar ao suicídio, isso com certeza, mas a minha proposta nesse momento, a minha palavra nesse momento, não é ensinar ou incentivar você a ir ao pânico, ir ao desespero. A minha intenção nessa administração, em vista do que está acontecendo e em vista do que vai acontecer ainda, é trazer uma palavra de esperança para você, uma palavra de consolo para você. Então, o texto que nós lemos aqui no Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, capítulo 5, eu vou ler aqui, fala-se então de uma pesca, de um momento em que alguns pescadores estavam pescando e que Jesus teve um encontro com eles. Eu vou ler o texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar. Jesus disse a Simão, vai para o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo nós pescadores trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque tu mandas, porque Jesus tu está mandando, nós pescadores vamos lançar a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que esses iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, esse texto revela um dos momentos em que Jesus vivenciou com as pessoas que estavam próximas dele, querendo, quem sabe, receber uma grande bênção, receber um grande milagre e ver e ouvir, por que não, as suas palavras maravilhosas, as suas palavras contundentes, as suas palavras que realmente penetrava o mais profundo de seus corações. Então o texto está falando que Jesus estava aqui na praia de Genezaré, ali e ministrando, ou tentando pelo menos ministrar. Havia uma grande multidão, e a palavra diz que a multidão estava apertando Jesus, ou seja, Jesus entre a multidão e o mar. Estava ficando apertado, estava ficando difícil ele se comunicar com aquela multidão. De repente, a Bíblia não cita o número, mas as últimas pessoas que estavam fazendo parte dessa grande multidão, de repente não estavam conseguindo ouvir direito o que Jesus estava falando. Enfim, a coisa estava meia confusa, meia complicada, e vendo Jesus, esses 2 barcos que estavam ali aportados, lavando as suas redes, porque haviam retornado do alto mar, Jesus pediu um dos barcos emprestados, no caso de Pedro.
entrou no barco e tomou uma certa distância da praia e do barco ele continuou a sua ministração, né? Ou seja, ele continuou a pregar a palavra, ou seja, ele continuou a anunciar o reino de Deus, continuou dizendo para aquela multidão que ele era o caminho, era a verdade e a vida. Começou a ensinar aquela multidão que ele, né, Jesus, era o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, né, e que por ele ou através dele as pessoas poderiam então alcançar a salvação eterna. Ele era o Salvador do mundo, ele era a pessoa a quem Deus designara para vir fazer essa missão de restauração, de resgate daqueles, ou seja, de nós todos que estávamos fadados a ser lançados no lago no lago de fogo ardente, né? Então Jesus estava ministrando e os pescadores estavam ali assentados também no seu barco, ouvindo a ministração de Jesus, ouvindo a fala de Jesus, não somente de Pedro, o barco de Pedro, mas como também um outro barco que estavam ali coligados, estavam juntos, mas ambos estavam também ali, quem sabe, assentados nos seus barcos, ouvindo a palavra de Jesus. E terminado Jesus de fazer a sua ministração, de pregar as boas novas de salvação para aquelas pessoas que estavam ali, aquela grande multidão que estava ali na praia, ele dispensou aquela multidão e pediu para que Pedro fosse para alto mar, novamente para alto mar, para lançar as redes. E Pedro ali falou com Jesus: olha, nós passamos a noite toda, passamos madrugada dentro, lançando a rede, puxando a rede, lançando a rede, puxando a rede, e só vinha detritos, e nada de peixe conseguimos pescar. Então passamos a madrugada toda, a noite toda, como o senhor vê, estamos aqui lavando a rede. Enfim, foi uma noite frustrada. Foi uma noite de insucesso, foi uma noite desastrosa. Então, não estou entendendo o porquê de novamente voltarmos a alto mar para lançarmos a nossa rede. E a palavra nos fala em um dos seus salmos, Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De repente, meu irmão, minha irmã, você está aí como eu, né, confinado na sua casa, de repente abatido, abatida, pensando como que serão as coisas, que sem dúvida alguma nos mostra que vão ser bem difícil retomarmos novamente o nosso dia a dia. Muitos já estão na condição de desempregados, outros ainda inseguros quando voltar novamente à atividade, se vai ou não continuar no emprego, enfim, de repente você está nessa condição aí pensativa de como serão as coisas quando passar essa pandemia. Então o texto diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós entendemos que para aqueles que estão refugiados em Deus, na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma haverá socorro, haverá ajuda. O Salmo 121, se não me falha a memória, no versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, e tantos outros textos que nós observamos na palavra de Deus no que diz respeito à proteção, à segurança, aqueles que se refugiam em Deus. Então, nesse momento de crise, é bom, seria ótimo, meu irmão, você fazer reflexão em cima desses textos, que Deus nos assegura que Ele estará conosco. Bem como também no Evangelho de Marcos, lá nos seus últimos versículos,
diz que, Jesus dizendo, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Vou estar com vocês no tsunami, vou estar com vocês no coronavírus, vou estar com vocês no meio do terremoto, vou estar com vocês no meio das inundações, vou estar com vocês no frio intenso, vou estar com vocês no calor insuportável, seja qual for a condição, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que Ele estará comigo, Ele estará com você. Então eu preciso fazer uso da fé, uso da esperança, uso da credibilidade de que verdadeiramente essa palavra foi proferida por Deus e não vai cair por terra. Ou seja, Deus vai estar comigo, Deus está com você, meu irmão, Deus está com você, minha irmã. Então, terminado a sua ministração, Jesus pede então para que aqueles homens, aqueles pescadores também possam até entender assim, microempresários, microempreendedores voltaram, né, daquela madrugada infrutífera, né, com os seus barcos vazios, nenhum peixe terem pescados, né, de repente, ao estarem lavando ali as suas redes, limpando ali as suas redes, passavam na mente, no coração daqueles pescadores, como iriam pagar as suas dívidas, como iriam tocar os seus negócios, tendo em vista não terem pegado nada, e enfim, de repente, estava passando pelos corações daqueles pescadores realmente uma situação, por que não dizer de catástrofe, de caos, em função de uma pesca, né, mal sucedida. Mas Jesus manda que eles fossem para o alto mar. E Pedro, né, como já disse, justificando que eles passaram a madrugada toda, a noite toda, tentando pescar, lançando as redes várias vezes, mas não pescaram nada, mas que, né, sob a sua palavra, ou seja, sob a palavra de Jesus, eles iam voltar ao alto mar. E aqui que eu quero abrir um parênteses, né, de lançar a rede da fé. É tempo, meu irmão, é tempo, minha irmã, de você lançar a sua rede da fé, confiando, amém, nessas promessas maravilhosas que Jesus preparou para mim, preparou para você, registradas aqui nas Escrituras. Lance a sua rede da fé, porque com certeza ela vai voltar. Quando você puxar essa rede, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus vão estar contidas nesta rede. Tudo aquilo que você precisa vai estar nessa rede. A palavra nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer neste momento de crise é lançar a nossa rede da fé, da esperança, que passado essa crise, passado esse estado de calamidade, nós vamos lançar a nossa rede no nome do Senhor Jesus Cristo e com certeza nós vamos vencer, nós vamos colher, nós vamos pescar bênçãos que segundo Jeremias 33:3 são coisas grandes e firmes que já estão preparadas para você no mundo espiritual, mas faça uso da fé, lance a sua rede da fé, que Deus não vai te decepcionar, como os pescadores ficaram decepcionados com a pesca que não deu certo madrugada adentro. Mas lá em alto mar, em um determinado ponto, segundo a palavra de Jesus, segundo a ordem de Jesus, eles lançaram a rede. E quando começaram a puxar a rede, perceberam que algo de extraordinário estava acontecendo. Na noite anterior, na madrugada anterior, lançavam a rede e puxavam a rede com muita facilidade porque estava vazia. Mas neste momento, sob a palavra de Jesus,
Quando eles lançaram a rede, quando eles deram o primeiro puxão, perceberam que alguma coisa estava acontecendo de anormal. Será que a rede enroscou em alguma pedra? Será que a rede enroscou em algum galho lá no fundo? Mas começaram a puxar, a rede começou a vir à tona e eles começaram a perceber que a rede estava lotada, superlotada de peixes, amém? Muitos peixes, a ponto de ela querer começar a se romper, né? Então chamaram os seus colegas de outro barco que estava ali junto também para os ajudar, vieram e se encheram os dois barcos com muitos peixes. E eu acho interessante que nesse momento em que eles puxaram ou conseguiram puxar a rede, Pedro se dirige a Jesus pedindo que Jesus se afastasse dele, né? Porque ele, Pedro, não era digno de estar diante dele, Jesus. Então eu estava imaginando que quando então lá na beira da praia, né, ele, Pedro, né, os demais, os seus irmãos, os demais pescadores, ouvindo a administração de Jesus, obviamente ouviram em algum momento Jesus falar que todos nós somos pecadores e que ele, Jesus, é o nosso restaurador, o nosso resgatador, é o nosso salvador, que sem ele ninguém poderia ter novamente comunhão com Deus ou ter a salvação da sua alma. Com certeza Pedro ouviu essa administração. E agora, vendo esse milagre, na primeira vez, na primeira lançada da rede, a rede volta superlotada de peixes, de grandes peixes. Então, ele percebeu instantaneamente que realmente ali aconteceu um milagre. E Pedro, então, depois de ter ouvido a ministração, entendeu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Tudo aquilo que ele havia falado, pregado lá na praia, era verdade, porque para fazer aquilo, ou para acontecer aquilo, de virem tantos peixes, somente um milagre, somente alguém com poderes de Deus na sua vida. E Pedro reconheceu que na vida de Jesus havia poder e havia autoridade. Voltaram para a praia, desembarcaram e ao desembarcarem na praia, Jesus então fala para Pedro que a partir daquele momento eles não mais seriam microempresários, mas seriam agora pescadores de homens, pescadores de almas. E o texto nos fala que eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Microempresário, então eles tinham ali um patrimônio, tinham um barco que sem dúvida alguma valia algum dinheiro, os peixes que eles pescaram, de repente o dinheiro que eles iam obter da venda desses peixes, de repente iria alavancar ali o seu negócio de uma forma extraordinária. Ou seja, as coisas iam melhorar de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda, dado o volume de peixes que eles pegaram. Mas a palavra diz que eles abandonaram o barco, abandonaram os peixes, deixaram tudo lá para que outras pessoas se valessem dele e passaram a seguir a Jesus. Porque Pedro entendeu que o que Deus tem, o que Jesus tinha, era muito mais valioso daquele barco, era muito mais valioso do que os recursos que da venda daqueles peixes iriam lhe render. Pedro entendeu que o que Jesus proporcionou para ele naquele momento não tinha barco, não tinha empresa, não tinha bom negócio, não tinha dinheiro que pagasse. E eles optaram em seguir a Jesus. Eles optaram em confiar em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, finalizando, que seja essa a sua opção. Amém? Você, de repente, nós estamos lançando a nossa rede, madrugada dentro, noite adentro, estamos puxando e nada está vindo na rede. De repente, você está pensando, ou quem sabe o diabo soprando no seu ouvido, que você está falido,
que você está derrotado, que você está destruída, que você